Fala galera, tudo bem? Sou o professor de História, o professor Roberto Falcione, e aqui com vocês no terceiro ano. Hoje nós vamos trabalhar um conteúdo de Idade Média, mas antes, na nossa primeira aula, vamos retomar as atividades da aula anterior, que era aquele lá das revoltas coloniais, ok? Bom, então nós vimos aqui nos conceitos de avaliativo, das avalias afirmativas a respeito das revoltas coloniais brasileiras, e vocês tinham que entender mais ou menos aí qual que eram as características, da onde que era, o que é o caráter elitista, se não é, etc. A resposta certa seria a letra B. Apenas a alternativa afirmativa número 2 estaria correta. Conjuração Baiana foi inspirada pelos ideais jacobinos e haitianos e reivindicava o fim da escravidão no Brasil. Ok, pessoal? Então as outras estariam já eliminadas. Por exemplo, vamos pegar a afirmativa 1. Revoltas coloniais brasileiras tiveram caráter elitista e foram organizadas pelas elites intelectuais inspiradas pelos ideais revolucionários franceses. Não, nem todos foram elitistas. A Conjuração Baiana foi uma característica popular, inclusive, muito forte. Atividade número 2. Quais as características que diferenciaram a Conjuração Baiana da Revolução Pernambucana? Principalmente essa característica de elite. A Conjuração Baiana teve uma participação popular muito maior, enquanto que a Revolução Pernambucana ficou mais elitizada, queriam implantar o republicanismo, mas não queriam o fim da escravidão. Já a Conjuração Baiana, com a presença inclusive de escravizados ou escravos libertos, reivindicavam o fim da escravidão. Vamos ver? A primeira teve caráter popular, ao passo que a segunda foi organizada pela elite. Entre reivindicações da Conjuração Baiana, destacam-se a independência do país, proclamação da República, fim do pacto colonial, aumento dos soldos oficiais e fim da escravidão e a igualdade racial. A Revolução Pernambucana, por sua vez, objetivava a liberdade de imprensa, a abolição dos impostos previstos pela coroa portuguesa, a construção de um governo republicano, não necessariamente independente, e a manutenção da escravidão como mão de obra principal do país. Agora nós vamos entrar no nosso novo conteúdo. Entendemos como Idade Média. Vamos lá. Primeiro, rapidamente, bem resumidamente, vamos pegar aqui Idade Média. É um conceito histórico. A história divide todo o passado em vários períodos. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, que termina no dia tal de hoje, em 2020. A Idade Média estaria entre a queda do Império Romano, do Ocidente, em 476, no século V, e vai até a queda da cidade de Constantinopla, a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Esse período de 1000 anos, do século V até o século XV, nós chamamos de Idade Média. Ah, mas é aquele período dos cavaleiros, dos castelos, da princesa, dos nobres. Tudo bem, também é, mas não é somente ou todo ele. Nós temos o período, sim, de valores cavaleirescos, de características de guerras, dos feudos, daqueles castelos. Principalmente, ele vai ser mais forte aqui no século IX. Então, essa é uma característica que nós chamamos de feudalismo. Com auge, inclusive, até o século XIII. Depois começa uma crise do feudalismo e começa toda uma transição para uma nova sociedade, com o fim dessa predominância de sociedade feudal. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que Idade Média? Esse conceito surgiu no século XVI, na verdade, pelos pensadores da época que acreditavam que estavam vivendo um novo momento, um momento moderno, com grandes transformações, com rompimento com um pensamento religioso que não deixavam a ciência desenvolver e tudo mais, e começaram a criticar aquele período de 1000 anos, dizendo que era um período medíocre. Isso é um período medíocre. A ciência, as artes nasceram na Antiguidade, na Grécia, na Roma. Nós aqui estamos retomando os estudos renascentistas no século XVI. E entre nós e a Antiguidade, esse período que separa a gente é o período das trevas. É o período medíocre, que fica no meio. É uma visão distorcida dos renascentistas, é uma visão crítica dos pensadores renascentistas humanistas,
para explicar até o seu contexto e entender o que eles estavam fazendo. Não é bem por aí. Nós temos, na verdade, a Igreja Católica com um papel fundamental em copistas, para que obras filosóficas literárias chegassem da antiguidade até eles. Então nós temos que entender que sim, há um retrocesso. Há em muitos pontos, inclusive, que nós perdemos na ciência, mas também graças à Idade Média, graças ao papel das grandes bibliotecas da Igreja Católica, que chegaram os conteúdos platônicos, filosóficos até nós. Tudo bem? Então, matamos aí a Idade Média. Partiu para a nossa atividade, hein? Idade Média se estabelece em 1476 e 1452, o professor Roberto já apontou para vocês aqui. Estudos de quase 1000 anos permitem observar uma série de permanência econômica, social e cultural que caracteriza esse período. Analisa a afirmativa aí, galera, a respeito dessas características. 1. Ameaças aos espaços urbanos causadas pelos povos bárbaros contribuíram para a ruralização da sociedade europeia. Esse é o principal ponto. Um dos principais conceitos da Idade Média não é ainda os castelos, mas houve, desde o século V, com a queda do Império Romano e invasões dos povos chamados bárbaros, povos germânicos, as pessoas saíram da cidade e foram buscar proteção e moradia no campo. A proteção e moradia no campo nós chamamos de ruralização. Ruralização, responde aí, o que é? Proteção e moradia no campo. 2. Compreende-se que durante a Idade Média não existiu comércio, uma vez que a produção foi reduzida e as moedas tornaram-se escassas. Não é que não houve comércio, houve comércio. A produção foi reduzida, sim. Moedas se tornaram escassas, sim. Mas que não existiu comércio não é bem por aí. Tivemos comércio, sim, mas concordo. Realmente a produção foi reduzida e as moedas tornaram-se escassas. Então podemos considerar que a 2 está incorreta. A afirmativa 3. Período compreende a fragmentação política e o aumento do poder dos senhores de terra em detrimento do poder real. Vamos matar essa e vocês vão acertar um monte junto. Uma cachadada e já vai 3 coelhos junto. Olha lá. Eu moro no Império Romano. Ele cai no século V. Eu vou pegar minha família, botar numa carroça e fugir para o campo em busca de proteção e moradia. Quando eu estava no Império Romano, o poder era do imperador do romano. Ele era o poder central. Mas eu saí do Império Romano. E agora estou indo para o campo. E vou fazer uma espécie de um pacto quase. Aí nós chamamos de suzerania e vassalagem. Nós chamamos, na verdade, de uma relação servil. Desculpe, relação servil. Eu chego, olha, se eu servir ao Senhor, eu e minha família, o Senhor protege a gente? O Senhor fala assim, claro, tranquilo, entrem. Venham trabalhar para cá, mas vocês vão ter obrigações também aqui como meus servos, como meus camponeses. Não vou ser escravo, vou ser um servo. Servo que vou trabalhar para ele. E o poder dele sobre mim era muito grande. Então nós temos com a ruralização o que nós também chamamos de fragmentação política ou descentralização. O poder político vai se fragmentar. Um bombom aí para casa, quem acertar para onde vai parar esse poder? Dou 3 segundos. 1, 2, 3. Perdeu o bombom ou ganhou? Quero ver vocês anotarem aí depois aí nos comentários do YouTube se alguém acertou. Esse poder era do senhor feudal. Foi para o campo. Quem que comanda? Para onde que fragmentou o poder político? Para onde o poder político, jurídico, inclusive econômico? Para onde foi parar? Quem colocou senhor feudal acertou. Por isso que nós temos o que nós chamamos de feudalismo. O senhor feudal era o poder máximo do período feudal, do feudalismo. O senhor feudal é o dono do castelo, é o dono das terras. É para eles que os servos estão trabalhando. Letra D seria a correta, 1 e 3, 4. Por que a 4 não está errado? Vamos lá, rapidinho. A Igreja Católica foi o único espaço de produção de cultura durante a Idade Média. Não, né, pessoal? Calma aí. Pois estimulava o livre pensamento. Muito menos estimulava o livre pensamento.
Aí vem a crítica, poxa, como ficou legal isso aqui, hein, para vocês entenderem bem. Aí vem a crítica dos renascentistas, dizendo que era uma idade média das trevas por causa do poder da Igreja Católica. É bem famosa, pesquise na internet aí, livros acorrentados da Idade Média. São bibliotecas que temos em Portugal, na Espanha, que tem uma espécie de uma corrente na capa do livro, para que poucos, inclusive, que podiam ter acesso, como monges, né, estudassem por ali e o livro ficava trancafiado dentro da biblioteca. Além que o acesso ao conhecimento não era livre para todos, quem ainda podia estudar, que eram os monges, os seculares, enfim, estudiosos da própria igreja, o conhecimento está preso dentro da biblioteca da igreja, do monastério, enfim, né, da abadia. Conhecimento dominado pela igreja, sem acesso, sem liberdade de expressão, inclusive. Fechou aqui? Tranquilo, meninos? Por que então? Que a igreja é o único espaço, porque ela não está estimulando o livre pensamento, então ela tem um domínio cultural, inclusive científico. 2. Modo de produção feudal estabelecido nesse período foi devido às relações estabelecidas entre as pessoas. Sobre esse tema, leia o texto a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. Para fechar com chave de ouro, hein? Olha, ficou topzera. Idade Média, ruralização, poder fragmentado, senhor feudal e como que ele mantém essa sociedade estamental feudal? Através de dois sistemas, suzerania e vassalagem. Vocês viram na aula passada, na pergunta passada, as moedas praticamente desapareceram. Então como que era feita a compra, a venda, eu recebo, como é que funciona? Suzerania e vassalagem. O senhor feudal era o suzerano. E ele precisa de cavaleiros fiéis a ele, cavaleiros que vão proteger o seu feudo, que vão trabalhar para ele e vão ser chamados de vassalos. Esses vassalos vão receber em troca da proteção do senhor feudal um pedaço da terra do feudo. E assim se tornavam também senhores feudais, que por consequência também vão ter outros guerreiros trabalhando para ele. E nessa linha continua sendo uma espécie de subvassalo. Então eu tenho o meu feudo, eu sou um senhor feudal. E eu preciso de guerreiros fiéis a mim, para proteger contra invasões bárbaras, contra os vikings invadindo, inclusive, aqui as minhas terras, a partir do século IX. Não por acaso o feudalismo foi por causa dos povos vikings e dos povos mouros. Como que eu protejo as minhas terras? Já sei, é grande, eu vou doar essa terra para esse nobre aqui, para esse duque, para esse conde. Esse nobre, esse cavaleiro, vai ser fiel a mim, ele vai jurar fidelidade e eu vou jurar protegê-lo também, e em contrapartida ele vai jurar proteção para mim. Então ele vai me proteger. Alguns feudos, inclusive, foram encontrados túneis subterrâneos, onde seus cavaleiros, soldados, guerreiros feudais, medievais, passavam por baixo para proteger os outros feudos dos outros senhores. Uma espécie de ligação, de fidelidade e proteção. Feudalismo, suzerano, eu dou a terra. Vassalo, o guerreiro, recebeu a terra, um pedacinho. Ele vai jurar fidelidade e proteção. Tinha até um ritual bem legal, com uma espada, batia na cabeça do cara, depois dá um tapa. É um troço meio estranho lá. E aí, nós temos uma relação de fidelidade e proteção entre o senhor feudal e os nobres, que vão guerrear e proteger o senhor feudal. Camponeses, terra, só trabalha. Só uma situação de invasão mesmo, não tem o que fazer, pega na enxada, na foice, no martelo, pega no facão e sai na porrada. Pelo contrário, somente nobres guerreiam, clero reza, camponeses trabalham. Está bem dividido as funções sociais. Vamos lá? Letra B, vassalo. O mundo, senhor e vassalo estabeleciam relações de troca durante a Idade Média. Os vassalos comprometiam-se a pagar imposto e a participar das operações militares do senhor, e em troca recebiam um feudo para trabalhar e proteção contra invasões bárbaras ou outras ameaças.
Os laços de troca e fidelidade entre as partes eram celebrados na cerimônia de homenagem, que fazia então esse ritual de fidelidade e proteção entre o senhor feudal e os vassalos. Tudo bem aqui? Está aqui explicado. O professor Roberto também explicou junto com vocês aqui. Atividade número 3. Olha que bacana, meninos. Bem o que nós estávamos discutindo aqui. Explique a expressão Idade das Trevas e comente se compreende se ela é ou não adequada para se referir à Idade Média. Eu sei, vai ficar pesado, mas imagine você na Idade Média, uma camponesa ou um camponês, e você não toma banho. Poxa, mas por que eu não tomo banho? Eu estou na Europa? Pois é, você não toma banho porque a Igreja Católica criou uma ideia de pecado, que tocar no seu corpo era considerado pecado, porque estimula o prazer. Imagine que você está na Idade Média e você está com uma dor de cabeça infernal. E você chega, mãe, eu estou com muita dor de cabeça. Não, calma. Eu vou pegar uns sanguessugas, uns bichinhos, vou cortar aqui no teu pulso, colocar esse bichinho aqui para sugar a tua dor de cabeça. Imagine você na Idade Média, uma linda mulher, você é uma linda mulher, e só pela sua simples beleza na aldeia é apontada como uma bruxa. Porque os homens, os meninos, estão se sentindo amaldiçoados por aquela menina. Ela é muito bonita, ela deve ser pacto com o demônio, porque ela está me levando ao pecado, ela faz eu ficar pensando nela. Aí você, num belo dia, está lá, por acaso, passou ali pela mesa de casa, bateu, machucou a perna, puxa vida, machuquei. No outro dia de manhã você está indo sair ali para, sei lá, para pegar uma maçã no pomar, e aí você está meio mancando, olha lá, é a bruxa. E os caras perguntam, mas como é que você sabe? Não, porque à noite eu quebrei a pata do gato preto, que era muito comum. Eu quebrei a pata do gato preto para ver quem que era a bruxa, porque ela se transforma. Olha lá, é ela, pega ela. Aí você vai ser levada para um tribunal chamado Tribunal da Santa Inquisição, onde você será julgada, quem sabe condenada inclusive, ao fogo, viva por ser considerada uma bruxa. Essas situações é o que levaram os renascentistas a chamarem a Idade Média de Idade das Trevas. O que a nossa pesquisa, então está muito fácil para vocês responderem essa, o que a nossa pesquisa, o que a pergunta está querendo trazer para nós é adequada? Só coisas negativas aconteceram na Idade Média, mas nada positivo? E os monges copistas que produziram várias produções intelectuais, filosóficas, como que eu tenho um livro na minha casa chamado A República de Platão. Como é que ele veio parar aí na minha casa? Ele foi escrito 500 anos antes de Cristo. Como chegou para nós? Então essa é uma questão a trazer para a gente. Só coisas negativas? Ou também houve uma produção cultural, intelectual, produzida na Idade Média que chegou para nós? Tudo bem? Utiliza essa expressão Idade das Trevas para designar o período de ausência de produção cultural, preceitos da Igreja. Apesar da Igreja ter, sim, grande influência, tanto ela quanto outros espaços produziram cultura. Como o professor Roberto acabou de falar, os monges copistas. A imprensa não foi criada. Johannes Gutenberg ainda não nasceu. É só em 1448 que ele vai fazer a primeira imprensa. Como que era feita a produção de livros? Monges copistas. Eles copiavam de um livro em branco e um livro que ele tinha que copiar. E ele ia copiando. Monges copistas. Por isso que chegou para nós muita literatura e da produção do conhecimento científico da Antiguidade Clássica. Muito produções úteis para nós. Próxima pergunta, atividades para a próxima aula. Vamos ver o que nós vamos trazer para vocês aí. Vamos lá, dá uma pausa aí, clica aí. Dá uma printada na tela ou dá uma pausada no YouTube e dá uma pesquisa para a gente. Edward Thompson, um dos maiores historiadores aí da produção da nova esquerda inglesa, afirma que o conceito central da tradição feudal não era de propriedade, mas sim de obrigações recíprocas. Suzeranos e vassalos. Eu te protejo, você ajuda a fidelidade. Ah, você quer trabalhar para mim? Senhor servo, tudo bem? Eu vou te proteger, o senhor e sua família, desde que suas obrigações, pagar banalidades, pagar produções aqui, eu vou querer uma parte também da sua produção aqui na agricultura,
e nós vamos fazer uma relação servil aqui, tudo bem? Que tipo de relação e obrigações eram consideradas recíprocas? Comente essa afirmação. Atividade número 2. Explica o processo de ruralização da sociedade europeia. Queda do Império Romano, busca de proteção e moradia, as pessoas saem da cidade e vão para o... Combinado? Bom estudo, meninos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu também me diverti. Valeu? Pela SAI Digital, muito obrigado, professor Roberto Falcione. Até a próxima!